Tá na sua conta, seu safo! Você tirou 3 pontos do Vitória, seu saca! Que ladrão! Juiz ladrão, rapaz! Eu digo esse juiz não! Família, sabe a única coisa que eu consigo pensar vendo esse desabafo aí do torcedor do Vitória? Ainda bem que não sou eu, ainda bem que não é você. 3 pontos na nossa conta. Mas vamos pegar esse desabafo aí do torcedor do Vitória, falando poucas e boas da arbitragem, e debater um pouco mais sobre esse confronto, até porque eu comentei isso no nosso vídeo da parte da tarde, né, que o Vitória só tinha feito 3 gols no estadual. No estadual. E eu nem sei contra quem, que você tem que avaliar isso também. Fez 3 gols no Vasco. Não pode de forma nenhuma isso acontecer. E aí, nesse sentido, eu vou trazer aqui o Jair Ventura. Foi até um vascaíno que perguntou para ele, né, a modificação, a ideia de quando saiu o Verratti e entrou um atacante de mais mobilidade. Ele trouxe ali alguns números em relação ao ataque do Vasco. É o segundo time que mais cruza no Campeonato Brasileiro. Tem também aqui o Rodrigo Coutinho fazendo uma análise tática do Ryan, bem bacana também pra gente acompanhar. E eu ia falar, o Lino, lá no Sport TV, fez um questionamento lá na bancada se chegou o momento de barrar o Verratti, porque ele fala que é sempre muito difícil você barrar um ídolo, um grande jogador, uma referência, né, no seu time, até porque o Verratti ainda é artilheiro do Vasco e artilheiro da temporada. Um bom debate. E aí eu peço aqui permissão, tá? Eu peço permissão e vou fazer aqui um rápido desabafo, porque assim, eu sei que tem muitos canais que não fazem isso, às vezes nem respondem às críticas. Não, Thiagão, é diferente, porque eu entendo que a sua participação é fundamental aqui. Na verdade, se existe o criador de conteúdo, no meu caso aqui falando de Vasco, estou fazendo isso por causa de você. Só que tem algumas pessoas que assim, cara, é muito difícil, tá? É muito difícil. Hoje me chegou aqui um coach. Ele é um coach. Ele critica, né? Ele, tipo, dá um tapa e depois fica fofinho, né? Fica, você não sabe lidar, você não aceita as críticas e não sei o quê. Não é assim. A pessoa, família, tem que entender o seguinte. Aqui, graças a Deus e a vocês, né, tem 70 mil inscritos. Imagina se todo mundo chegar aqui e falar: o João, poxa, Thiagão, eu não acho que você tem que falar desse assunto, Léo Jardim. Poxa, Thiagão, você não tem que falar do PH. Ô, Thiagão, chega de falar do Fernando Diniz. Ô, Thiagão, poxa, tá ficando chato falar do Verratti. Ô, Thiagão, essa parada aí de rivais, de iete, não tá legal, para com isso. Você já imaginou? Você já imaginou? E aí um amigo veio aqui hoje, né? Tá chato, não sei o quê, é isso, é aquilo. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito difícil pro criador de conteúdo pegar esse feedback e mudar, porque não dá pra agradar todo mundo. É o que eu estou te dizendo aqui. Se eu for olhar todos os comentários e críticas, eu não vou gravar mais vídeo, porque não dá. Não dá pra agradar todo mundo. Então cabe a você filtrar isso também. Você não tem que assistir todos os vídeos do Thiagão. Se esse vídeo vai te irritar, se determinado assunto vai te irritar, nossa, ele vai falar isso de novo, então não vou assistir. Vou assistir o de terça, vou assistir o de quarta, que eu gosto das loucuras dele, mas isso, né, eu não gosto, então vou lá pra outra galera. Simples assim. É muito simples. Então o cara acha que vem aqui, ele, nossa, todo pomposo, falando bonito, e acha que é assim, pô. Vem me esculachar e depois quer ficar dando palavrinha de carinho, de lição de moral. Ah, tu não aceita as críticas. Ué, bater desse jeito? Eu quero ver eu te criticar e tu ter esse discurso aí. Pô, coisa chata, mano. Aí, por exemplo, hoje, eu não vou falar especificamente do cara. Eu vou debater a opinião do Lino. Eu posso? Será que eu posso? Eu posso. E eu gosto de fazer isso aqui com vocês, é isso. Claro que eu dou ouvidos pra galera. Senão eu não tava aqui me justificando. Porque um outro dia mesmo chegou um amigo aqui. Poxa, Thiago, eu não gosto dessa parada aí de rivais, de react que você faz aqui. E aí, eu vou parar? Você imagina? Teve um outro amigo que mesmo eu falando tanto disso aqui de Verratti, ele chegou aqui e falou: poxa, o que você acha do time do Vasco com Nuno, Ryan e Andrés Gomes? Porque tava chegando no canal agora. Então tá sempre chegando uma galera nova aqui. Então tem determinados assuntos, cara, que a gente vai repetir. Faz parte. Teve um vídeo aqui, teve uma semana, que eu falei do Barros 15 milhões de vezes. Em todos os vídeos. Aí ninguém falou nada. Falei do Ryan, vou falar de novo, 300 vezes. Aí ninguém falou nada. Mas do Verratti, não pode falar. Não pode falar. Se o meu coração de vascaíno, que eu tenho o máximo respeito pelo Verratti, tá assim, entendendo que, poxa, dá pra gente performar melhor em busca de ficar melhor no Campeonato Brasileiro, em busca de classificar para uma final da Copa do Brasil, eu não posso falar. É chato.
Então, nesse vídeo aqui, desculpa esse desabafo, desculpa, nesse vídeo eu não vou falar do Verratti, eu vou debater a opinião do Lino. Eu posso? Será que eu posso fazer isso? Desculpa, tá, família, por esse desabafo, mas é isso. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, né, comenta, hype o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Ó, fecha com a GoCase, tá? GoCase é parceira aqui do canal, tá o nosso cupom, tá o QR Code aqui, capinha personalizada. Eu tô com a garrafinha da minha filha, que ela tá bebendo, né? Fecha com a GoCase, só produto de qualidade e a parceira aqui do canal, tá o nosso cupom e eu tô deixando o link também no primeiro comentário fixado. Família, vamos seguir a nossa resenha e primeiro falar do nosso Vascão fora do campo. Tá na tela, ó. O Vasco mudou os termos do empréstimo e colocou apenas 10% de garantia da SAF como empréstimo para a Crefisa. O acordo anterior previa 20%. A direção seguiu o conselho do administrador judicial conjunta e entrou em contato com a instituição financeira pedindo a mudança que foi aceita. O valor de 80 milhões e outras condições do empréstimo seguem os mesmos. De acordo com a petição enviada nesta segunda-feira, a nova estrutura prevê a alienação fiduciária de 10 mil ações ordinárias de classe A, pertencentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama, equivalentes a 10% do capital social da Vasco SAF. O clube destaca que essas ações estão no ativo não circulante da associação e, por isso, a operação depende de autorização judicial, conforme o artigo 69 da Lei de Recuperação Judicial. O clube explica que a renegociação foi feita em manifesta boa-fé, com o objetivo de evitar qualquer alegação de nulidade futura em relação à operação. A petição também solicita à Justiça a autorização para entregar em envelope lacrado e sob segredo de justiça a nova versão dos contratos do financiamento, atualizados com as mudanças na cláusula de garantias, né, melhor dizendo. Tá aí, família. Assim, vocês sabem, né? Peço até a ajuda de vocês aqui em relação a isso, mas me parece, né, que a Crefisa, Leila, o Lamáquia, né, bem tranquilão e aceitou aí essas condições. Família, eu acho que existe sim esse contato aí com o Pedrinho, eles gostam muito do Pedrinho, mas entendo que futuramente, né, deve, né, acontecer alguma coisa assim. Muito se fala também da questão agora de um possível patrocínio master, né? Porque eu acho que o contrato está acabando com a Betfair. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação. Importante nesse momento, claro, é pingar esses 80 milhões aí para o Vasco operar, né, de uma forma tranquila, não atrasar salário, honrar com os compromissos, porque, né, a gente tem que continuar nessa pegada positiva aí, né, tanto fora quanto dentro de campo. Outros pontos aqui, família, ó, a situação do Valdir, eu comentei com vocês recentemente, e o Vasco se pronunciou sobre isso, ó. Vasco tomará medidas judiciais contra Valdir. O clube comunicou que o ex-jogador Valdir Bigode fez acusações graves em entrevistas recentes, alegando favorecimento na ordem de pagamento de dívidas. Segundo o Vasco, essas alegações são falsas e têm como objetivo prejudicar o processo de recuperação judicial e reestruturação financeira. Diante da gravidade das declarações, Valdir será acionado judicialmente e deverá apresentar provas do que afirmou. Poxa, cara, complicado, né, família? Aqui, ó, uma outra situação, essa aqui, informação do Danilo Dantesco, ó. Dois vascaínos ilustres, Antônio Peralta e José Luiz Moreira, credores de quase 5 milhões em débitos somados, apresentaram objeções ao plano de recuperação judicial do clube. A primeira Assembleia de Credores está marcada para quinta-feira, dia 9/10. Muita gente reclamando, né? E assim, claro, já falei aqui que cada um pensa da forma que quiser. Sim, cara, é difícil você ficar com raiva de alguém por isso, né? Ó, o Valdir, próprio Felipe Bastos, né? O Éder Luiz, com toda a humildade do mundo, também falando, poxa, não quero, né, ficar mal com a torcida do Vasco, mas é um direito meu, salário, tudo isso. Então, assim, cara, é o que um amigo falou aqui, eu concordo com ele. Tiagão, isso aí tem que ser resolvido na justiça, o Vasco tem que tentar tocar o barco, mas é aquilo que eu falei, né? Espero que a gestão tenha um plano B, porque dificilmente isso aqui vai caminhar. É muita gente, né, reclamando, entrando na justiça, porque realmente é um desconto assim, família, né? É complicado. Imagina você, 92%? Ah, que é isso? Vamos lá, vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco de bola, né? Eu tava vendo aqui
essa postagem, eu sigo ele também e eu vi, né, que o Watson tá completando 25 anos hoje, tá fazendo aniversário. Cara, isso me chamou a atenção. Claro que o Vasco melhorou bastante depois das chegadas aí do Cuesta, do Robert Renan, do Andrés Gomes, né? A gente esquece um pouco do Matheus França. Eu sempre esqueço do Matheus França, né? Eu só comento aqui desses três, do Thiago Mendes, eu esqueço do Matheus França. Mas tá entrando bem, né? Entrou bem também ontem no jogo e eu entendo que se ele melhorar a parte física, pode ser sim um jogador importante para contribuir. E aí tu para e pensa, né? Caramba, o Watson tá fora, aí você tem o Jair. Se você parar pra pensar que o Paulinho também não sei o que aconteceu. Então, assim, são jogadores que se eles estivessem bem, família, o Vasco ia ter um elenco, né? Assim, com opções. Ia dar-lhe uma boa dor de cabeça aí pro Fernando Diniz. Não que o Watson seja um jogador para ser titular, eu não acho, tá? É porque quem tá jogando por ali é o nosso melhor jogador, na minha opinião, no comando de ataque, tá? Que é o Ryan. Mas aí você agora tem o Ryan, você tem o Andrés Gomes, você poderia ter o Watson, que é esse jogador também, né? Que tem qualidade, que faz a construção. Aí já pensou o Jair também. O elenco do Vasco é o que a gente fala aqui, cara. Não é tão ruim, não é mesmo. Vamos seguir a nossa resenha. E eu quero destacar aqui com vocês, rapidamente, antes de reagir, essa galera aí, o Lino, o Rodrigo Coutinho, né, o torcedor do Vitória que desabafou aí, revoltado, você queria dar um troço. O Jair Ventura também, queria destacar essa postagem aqui do Felipe Coutinho, né, mais um jogo que ele jogou 90 minutos, jogou contra o Palmeiras, que sinceramente eu não entendi o Diniz nesse sentido, até porque o jogo já estava definido e o Coutinho ficou, né, 90 minutos num gramado sintético, né, até fiquei preocupado em relação a isso, e ontem o Coutinho não saiu, jogou 90 minutos pelo desenho do jogo, um jogador a menos, e cara, mais uma partida interessante. Eu não gostei muito do Felipe Coutinho no primeiro tempo, né, acho que o sol estava puxado, e o Coutinho sentiu, não somente ele, né, o time do Vasco estava numa rotação abaixo, e assim, é uma questão de característica na minha modesta opinião, mas é aquilo que eu falo com vocês. A partir do momento que o Vasco conseguir potencializar o Felipe Coutinho, família, vai dar muito bom. Vai dar muito bom, porque é um meia diferente. Ele colocou aqui, ó, vitória muito importante ontem, com muita luta e garra até o fim. É isso, esse tipo de vitória é importante. Depois vou até reagir aqui um conteúdo com vocês, do Zinho, na ESPN, foi até um amigo que me mandou aqui, ó, deixa eu ver o nome dele aqui para mandar um abraço para ele, John Reis, eu acho que é isso, né? Ele falou, poxa, Tiagão, que o Zinho tá lá falando, nossa, comemorar essa vitória como se fosse um título. Que isso, cara? Ai, meu Deus do céu, um jogo da maneira que tava ali. Você consegue fazer um gol aos 51 minutos e uns quebrados. Não é pra comemorar. Gente, tem cada coisa que tu tem que ouvir, cara, que é difícil, mano. Ai, por isso que tu fala da Fla-Press aí, né? Se é o Flamengo ganhando um jogo de qualquer um dessa forma, no finalzinho, ia estar exaltando. Um time que tem garra, que tem isso, que tem aquilo. A gente vai falar aqui sobre a dificuldade do Vasco ter tomado 3 gols. A gente não pode esquecer disso. Mas, mano, já que aconteceu os erros, o Vasco tomou os gols, você tem que dar um jeito de ganhar. E comemorar, ou não. Não pode comemorar uma vitória de... É muita loucura, família vascaína. Mas o Coutinho tá crescendo, tá jogando bola. Um outro dia eu coloquei aqui também, né, uma arte lá dos donos da bola do Neto, que destacou o Felipe Coutinho, número de jogos, gols, assistências e tempo parado. Mudou, Coutinho mudou, graças a Deus, né, tá seguindo fisicamente, sem as lesões, mais uma partida 90 minutos, num calor, intensidade, né, claro que no final do jogo acabou se tornando ali um jogo mais a cara dele, né, porque era um Vasco com mais bola, não correndo atrás, então ele jogando ali até de volante, né, no segundo tempo ali no final, tá muito bem, família, o Vasco tá bem servido de camisa 10, é um gênio, Felipe Coutinho. Vamos seguir aqui a nossa resenha e reagir aqui essa galera aí para acrescentar aqui no nosso debate e a gente finalizar esse vídeo nessa segunda-feira. Olha só. Eu gostaria que você explicasse como você mudou a orientação para o seu elenco, o seu sistema defensivo no segundo tempo, tendo um primeiro tempo com o Verratti e um segundo tempo sem o Verratti. Muda muito a forma do Vasco jogar. Qual foi a orientação que você deu para os seus jogadores com essa alteração? Obrigado. Boa pergunta. O Vasco é a segunda equipe que mais cruza no Campeonato Brasileiro. E um dos objetivos da nossa linha de 5 é neutralizar esses cruzamentos, principalmente com os dois beiradas, fala do primeiro tempo, né? Que jogam com o pé trocado, né? O Nuno e o Railan que trazem para dentro e cruza, é difícil de marcar. Porque eles dão gato já atrás e já cruza. É o segundo maior time que mais cruza a bola e para mim tem o melhor cabeceador do futebol brasileiro, jogando no futebol brasileiro, né? Que é o Verratti. Você chama ele como aqui? Verratti, então, o Verratti. Para mim o melhor cabeceador jogando no futebol brasileiro hoje. E aí no lance que a gente perde a bola, a gente vai se preocupa com ele e vem um outro jogador e faz mais, como é que foi o gol? Origem? Cruzamento. A gente tomou 4 gols, 3 foram como? A grande arma forte do Vasco. E a gente com 3 zagueiros para neutralizar, foi estudado, foi trabalhado, a gente tentou neutralizar e não neutralizamos, essa é a grande verdade.
Mas eu tenho todas as minhas preleções gravadas. E o nosso objetivo foi neutralizar isso. Tomamos 3 gols assim, com a arma forte, mesmo você sabendo. A gente sabe que tinha que neutralizar, mas sofremos assim, porque eles são muito bons no que fazem, né? Foi o Pitão que cruza a última bola. Vou voltar logo na nossa vez também, né? É o cara que tem o maior número de assistentes, bota a bola na cabeça. Foi sim no nosso jogo lá, ele botou a bola na cabeça do Veguete. O Veguete fez o gol. Por isso que eu falei, cara, não tirando o mérito de cara. O Vasco é o time que mais cruza o segundo, que mais cruza a bola e tem um acerto muito alto. Fizeram gols assim. Mas eu acho, como o amigo achou, eu acho que com 11 contra 11 o jogo seria diferente. Porque a nossa equipe em nenhum momento tomou o gol, se omitiu, desistiu de jogar, a gente pressionou, marcou alto, a gente jogou um jogo. Né? Acho que o jogo, para quem viu na televisão, um jogo de muitos gols é bom. Né? Mas poderia ter sido esse jogo de muitos gols, sem o árbitro ter sido determinante, para minha opinião, na partida. Foi o grande destaque do triunfo do Vasco sobre o Vitória nesse final de semana. A gente vai acompanhar o que ele fez de tão importante no jogo. Começamos vendo a forma como o Vasco gosta de sair jogando. Geralmente puxa um dos volantes para fazer a saída entre os 2 zagueiros. Isso libera o Paulo Henrique lá pelo lado direito. E como o Rayan é o ponta por aquele setor, em muitos momentos, principalmente nesse jogo contra o Vitória, a gente viu o Rayan trabalhando pelo centro, né? Tentando jogar ali entre o zagueiro pela esquerda do Vitória e o ala esquerdo, fazendo esses movimentos aí de infiltração, atacando as costas da defesa. É um passe que não vai sair preciso, mas a bola fica viva ali, disputa de primeira e segunda bola no meio campo, e ele vai conseguir controlar. Sofre o desarme, mas é importante a agressividade para reagir logo após a perda da bola, para recuperar a posse ao Vasco e aí entregar para o Paulo Henrique cruzar, e o Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco. Então, logo aos 5 minutos do jogo, a gente já viu o Rayan sendo muito importante em uma jogada de gol do Vasco. Na sequência, ainda no primeiro tempo, a gente vai ver o mesmo padrão, a saída de 3, Paulo Henrique lá bem projetado pelo lado direito e o Rayan pelo centro. Em alguns momentos eles até trocam, né? Em jogos, o Rayan vem aqui para o lado esquerdo, mas nesse jogo especificamente, ele trabalhou bastante nessa área enquanto partiu da ponta direita. Olha só como ele vai flutuando, se aproximando, né? Faz ali a triangulação junto com o Coutinho e com o Paulo Henrique, e depois aparece dentro da área para bater de chapa de frente, quase que marca o segundo gol do Vasco contra o Vitória, algo que aconteceria depois, mas ainda jogando como um ponta pela direita, muito participativo, o tempo todo buscando o jogo, buscando a bola. Mais uma vez aí, ó, reparem como o Coutinho voltou um pouquinho para fazer o lançamento, e aquele movimento que a gente viu ele fazendo no primeiro lance, ele vai repetir agora, ó. Ataca o espaço entre o zagueiro pelo lado esquerdo e o ala esquerdo do time do Vitória, e agora sim, recebe o passe em profundidade. Uma das propostas do Vasco no jogo era essa, quando o Vitória adiantasse a última linha de marcação. O Rayan tem essa velocidade, essa explosão, arranque, né, para receber em profundidade, ou até mesmo para conduzir a bola na direção da área adversária. Acabou errando o domínio e não finalizando com correção. Aí no segundo tempo, a gente pode pausar a imagem aí, já vamos ver o Vasco diferente. O Diniz saca o Verratti, saca também o Puma Rodrigues, entra o Lucas Piton lá pelo lado esquerdo, e o Rayan passa a jogar de centroavante. Não é exatamente uma novidade, ele já fez essa função em outros jogos do Vasco, mas jamais com o mesmo aproveitamento que ele teve nessa partida, não só pelo gol que ele vai fazer, mas pela quantidade de jogadas que ele ganha dentro da área, né? Duelando com os zagueiros, se posicionando corretamente, algo que o próprio Verratti, que é um especialista, né, um centroavante nato, não estava conseguindo no jogo. Então a gente está vendo aí o Vasco trocando passes dentro do campo do Vitória, algo que foi uma constante, sobretudo no segundo tempo. E o Rayan, diferente do que fez no primeiro tempo, um pouco mais preso entre os zagueiros, ó, mais projetado dentro da área, aguardando a bola chegar, sem sair tanto, enquanto o Andrés Gomes, que a gente viu anteriormente, fazia o papel que ele, Rayan, fez no primeiro tempo. Olha só o movimento, ó. Busca o espaço entre os 2 zagueiros, como é um jogador muito alto, né? Consegue ir buscar o contato com a bola quando ela está bem alta e raspa, ela passa perto da trave esquerda. Mais uma vez agora a gente vai ver o lance do gol do Vasco, né? A bola vem circulando do meio para a direita. Aquela interação que a gente viu entre o Paulo Henrique e o Rayan no primeiro tempo foi feita com o Andrés Gomes. Olha ele de novo, ó, buscando espaço entre os zagueiros, tentando sair da referência de marcação e atacando a pequena área no tempo certo para concluir para o gol e fazer o gol, um dos gols da vitória do Vasco. E aí a gente vai ver no final, né, mesmo com o Coutinho em campo, com o Lucas Piton, jogadores que batem bem pênalti, que são mais experientes que o Rayan, a confiança do garoto estava em alta, a moral dele também cada vez crescendo mais. Ele que foi o responsável pela cobrança do pênalti, que deu a vitória ao Vasco, né, que daria a vitória ao Vasco nesse instante. O Vitória chegou a empatar o jogo na sequência, depois o 4-3 com o gol do GB nos acréscimos. Mas uma grande atuação do Rayan, uma grande notícia também para a torcida do Vasco, o quanto ele tem se desenvolvido sob o comando do Fernando Diniz. Se tornou um protagonista não só do Vasco, mas nesse momento do campeonato. Ele está jogando muito bem nas mãos do Diniz, né? Sim. O PH chegou à seleção, cara, o lateral direito. Não, o GB, bem investido nele, vai dar jogador grande, hein? Já faz muito tempo que se fala isso no Vasco. O Rayan nos últimos não 4 é de agora jogos, que ele tá no ele não marcou contra o Palmeiras. Nos demais ele marcou sempre, cara. E jogou bem, né? Ele pô, impulsão, velocidade, se tornou hoje nesse momento, um dos principais jogadores das últimas 2 semanas do campeonato. Você lembra o que o Felipe Melo falou semana passada sobre o Verratti, que está na hora de o Verratti
ser preservado, né? Digamos pode assim. Eu fico pensando em que momento você tira o grande jogador do time titular. É difícil, cara. Se não vale a pena você insistir com ele até a hora em que ele mude a fase. Se vale a pena. É difícil. Por exemplo, você tira um Samuel Lino agora do Flamengo só porque ele perdeu um gol, porque não está numa fase tão boa assim. Vale a pena você tirar um grande jogador? Quem é o artilheiro do Brasil em 2025? Verratti. Sim. Não, o Vitor Roque ainda há pouco estava assim, era um jogador que você parecia, corre muito, se dedica muito, mas não fazia, né? Você vai tirar o cara do time? Tá na sua conta, seu saco! Você tirou 3 pontos do Vitória, seu saco! Que ladrão! Juiz ladrão, rapaz! Eu digo esse juiz é não intencionado! Eu falei ontem, quando eu disse que ele nunca tinha pitado um jogo de Série A. Eu disse isso ontem. Que nada, rapaz! O cara acabasse Série A! O cara é frouxo. Eu achei que ele ia anular o gol do Vitória. Eu falei, esse cara vai anular o gol do Vitória, rapaz. É inacreditável. Aí ele vai e expulsa Halter numa disputa dentro da área, onde os 2 jogadores estavam brigando. Você é ladrão, seu safado. Então ele ia ganhar o jogo. Família, o cara tava, nervoso. Mas olha só, antes da gente repercutir tudo isso aí, deixa eu fazer aqui um momento TV Fama no canal Vasco em Família. Ok, Nelson Rubens. Agora me confundi, é Nelson Rubens mesmo? O momento agora é Léo Dias, mas o Léo Dias não sei se tem algum bordão. Tá aqui, família, ó. O Ryan e o Barros, entrosamento dentro e fora de campo. É isso, 2 dias de folga, né? Jogando muito, papel colorido no bolso. Que isso, hein, família? É muita onda, não é? É isso. Vamos lá, família. Deixa eu comentar primeiro sobre o torcedor do Vitória aí. Pensei que esse cara ia passar mal, cara. Mas assim, eu discordo plenamente dele a partir do momento que ele fala que a arbitragem tirou 3 pontos do Vitória. Porque assim, eu não vou negar que tava um jogo aberto. Tava lá e cá, né? O Vasco não tava conseguindo se defender bem, melhorou muito no segundo tempo. Agora, a arbitragem tirou 3 pontos do Vitória, aí é um exagero, tá? Porque o Vasco tava ali 3-2, né? Fez o gol de pênalti claríssimo, né? E eu acho sim que a expulsão não deveria acontecer. Cara, eu até acho que ele assumiu um risco. Por exemplo, se eu te dar aqui o que aconteceu com o David. O David tomou um cartão porque ele deu ali um tapa no peito do Gilberto, que ele tomou um soco, um tapa na costela. Tomou cartão. Então, um empurrão pode ser considerado também um cartão amarelo? Ele assumiu um risco. Eu achei um exagero, mas ele assumiu um risco, o zagueiro do Vitória, porque ele já tinha cartão, né, por reclamação. E aí o gol, né, o terceiro gol do Vitória, cara, muita gente pode achar que não foi falta. Eu achei falta, cara. Cara, o goleiro no alto, ele toma ele contata ali, ele soca a bola. E olha só, se você observar o zagueiro que tromba com o Léo Jardim, ele nem comemora o gol. Ele só vai comemorar depois. Porque ele falou, falta, teve um contato com o goleiro no alto, pô. É tipo você tá, a bola rolando, né, na jogador de linha, você dá um tapa, tirou a bola, e o cara te pega, não é falta? Foi a mesma coisa. Ele veio, socou a bola e tomou um encontrão. E aí foi no chão. Na minha opinião, isso é falta. É falta. Então assim, não dá, né, pra ter esse discurso que a arbitragem tirou 3 pontos do Vitória. Entendo que com a expulsão ficou mais difícil, mas o Vitória, né, até então já estava perdendo a partida. Tava 3-2 pro Vasco, né? E o Vasco melhor, né? O Vitória estava ali tentando, mas o Vasco estava melhor depois das modificações. Eu acho que é bom a gente pontuar isso aí, porque tá até tendo aí uma parada aí, não sei se foi da ESPN, que o Vasco é um dos times que tem mais lances favoráveis, né? Através do VAR. Não é uma parada assim? De onde é isso? Eu queria saber, que você pesquisa essa aí, cara. E aquele pênalti lá contra o Sport, que o VAR nem chamou, Freitas nem tocou nele. Que loucura, né? E assim, família, só pra pontuar ali sobre tudo que o Lino falou, a análise tática do Rodrigo Coutinho e também a fala do Jair Ventura, é bom a gente pontuar que sim, né, o Verratti é o melhor atacante do Brasil na bola aérea, mas acabou que a bola aérea funcionou mesmo sem o Verratti, né? O lance do pênalti foi numa bola aérea, o gol do GB também, teve a chance ali do Ryan. Eu acho que isso, né, é um ponto positivo, né? Porque você acaba tendo jogadores de mais refino técnico dentro de campo, mas também que podem contribuir com essa bola aérea, mesmo entendendo que o Verratti, né, é o melhor nesse fundamento. E aí, família, eu pego ali o gancho do Lino, vou falar rapidamente, tá? Pra ninguém ficar puto comigo. É o momento de tirar o Verratti e eu vou para um outro lado que eu já falei isso aqui. Eu sou repetitivo nisso. Cara, esquece fase, esquece momento. Esquece que ele é o artilheiro. Família, o Vasco precisa dar um jeito na condição física. Escuta o que eu tô te dizendo. É muito difícil competir sem bola com Coutinho e Verratti juntos. Você acrescenta o Tietê nessa conta, que também não tem muita pegada. Ryan e Nuno não tem essa força toda para ficar recompondo, para ajudar na marcação. O Vasco é um time muito frágil fisicamente. Muito frágil. Então, se não buscar esse equilíbrio, vai ficar difícil competir, principalmente na Copa do Brasil.
Principalmente, a gente viu aí o Flussé jogar, é um time muito mais equilibrado, né? Tem ali o Martinelli, que é um jogador de mais refino técnico, mas tem o Hércules. A zaga é lenta, mas tem ali os laterais que, né, sabe, os pontas que conseguem fazer essa recomposição, que é o Canóbio e o Serna. Aí estão jogando lá com o Cano ou o Kennedy, então já é um atacante de mais mobilidade em comparação ao Cano. É um time mais equilibrado nessa questão física. Então a mudança em relação ao Verratti, cara, num primeiro ponto passa por isso. Porque o Vasco precisa marcar melhor lá na frente, né, dividir mais, dificultar o passe, não deixar o adversário sair com tanta facilidade pra gente parar de tomar gol. Thiago, mas você acredita que isso vai mudar modificando lá na frente? Família, é um ponto. Tem que ser testado. Eu falei isso aqui com vocês e vou bater nessa tecla. Qualquer coisa que fuja desse time, na minha opinião, é loucura. É loucura. Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH, e aí eu tô na dúvida, sinceramente. Puma ou Piton? Porque ao mesmo tempo que eu segurei a questão do Puma, eu lembro que até que eu coloquei aqui uma opinião do De Aranha, eu falei, eu discordo nesse sentido. Mas o cara foi jogando bem contra a Bahia, contra Botafogo, contra Flamengo, né, contra Cruzeiro. Pô, o cara, sabe? Então a gente não pode, o Piton agora foi bem e barrar o cara. Então eu tô nessa dúvida. Apesar de achar que o Diniz vai voltar com o Piton por ali. Na cabeça de área, apesar do Tietchan ter muita qualidade, Hugo Moura e Barros. Justamente pra gente equilibrar sem bola. Ele é melhor, o Tietchan com bola no pé é muito melhor que os dois, mas fisicamente não entrega. E a gente tem um problema de tomar gols. Então, esses dois na cabeça de área. Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e Ryan. Esse é o time que eu optaria aí pra jogar, ter sequência, Fortaleza, Fluminense, o Verratti no banco, família. Justamente por isso, tentar equilibrar o time fisicamente. Essa é a minha opinião. Quero saber de vocês também. Fui!